Olá, queridas mulheres, como é bom estarmos aqui juntas nesse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudia Branches e quem está aqui conosco também é Sayonara Marques, minha grande amiga, parceira de trabalho. Juntas nós trabalhamos como mentoras de saúde emocional e tem sido uma parceria muito especial. E nós entendemos que seria importante trazer aqui a gravação desse vídeo para vocês. Nós fizemos uma live com esse tema, uma live ao vivo, e aí resolvemos gravar. O tema é reconstruída. E antes da gente começar a falar, eu vou fazer uma oração para Deus dar o direcionamento de tudo que for dito aqui e peço que você esteja comigo, feche os seus olhos, ou se você preferir não fechar os seus olhos, mas eleve o seu pensamento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala ao coração daquele que está nos assistindo. Meu Deus, toca, Senhor, na vida de cada mulher, transforma a vida de cada mulher. Senhor, toca no lugar onde ninguém pode tocar. Senhor, em nome de Jesus, traz a cura emocional, traz, Senhor, a cura do psíquico, traz a cura espiritual. Nós pedimos, Senhor, do derramar do seu Espírito na vida de cada pessoa. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, vamos tratar desse assunto que é reconstruída. Quando a gente fala de reconstruída, a gente está tratando, né, a nossa vida como mulher, mulheres reconstruídas, porém a gente entende que se trata de uma reconstrução. E para que haja uma reconstrução, antes houve uma construção. E é sobre essa construção que a gente vai iniciar aqui a nossa conversa. Como se constrói o ser humano? Desde quando o ser humano é construído, né? Então, todas as vivências experienciadas durante o decorrer da nossa vida nos marcam, nos constroem. E aí você pergunta, né? Mas desde quando que isso acontece? A partir de que idade? E aí, o que pode surpreender a muitos, eu vou dizer que é desde o ventre materno, desde o ventre das nossas mães. A criança, ela é construída não só fisicamente, mas emocionalmente. Ainda no ventre da sua mãe, o bebê recebe muitas cargas emocionais. Se a mãe chora muito, se a mãe tem problemas, enfim, a criança recebe aquilo. E aí, eu vou explicar para vocês rapidamente o que acontece na nossa mente. A gente tem o que todos já ouviram falar, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O que é o consciente? É tudo aquilo que se tem conhecimento, é tudo aquilo que se tem fácil acesso da própria existência, daquilo que, né, permeia na nossa mente, daquilo que a gente pensa. Então, rapidamente a gente tem acesso àquilo. Por quê? Porque está no nosso consciente. É tudo aquilo que nos dá a capacidade de pensar, de perceber, de desejar. Esse é o consciente. E o subconsciente? É o que é levemente consciente, ou seja, ele não se encontra, né, com fácil acesso, assim como o consciente, mas ele é alcançável. A gente consegue sim acessar o nosso subconsciente. Inclusive, o nosso subconsciente é responsável pelas decisões diárias que o ser humano toma no dia a dia. Às vezes a gente pensa que o consciente é que escolhe, né? Mas a gente pensa, se quem pensa dessa forma está pensando errado. O nosso subconsciente é que é o responsável por essas escolhas diárias. E aí a gente vai falar aqui também do inconsciente. E o que é o inconsciente? No inconsciente costuma ficar armazenado todas as memórias traumáticas, tudo aquilo que traz dor, sofrimento. Aí a gente recalca, a gente costuma guardar no inconsciente tudo aquilo que nos faz mal, que nos traz uma lembrança ruim sobre alguma coisa ou sobre algo vivenciado. E aí a gente pode até fazer uma comparação metafórica do inconsciente com o iceberg. O iceberg tem aquela parte, né, que é visível, que ela está imersa, as águas. Ali a gente consegue ver, a gente consegue perceber. Só que aquilo que é visível ao homem do iceberg não demonstra a dimensão do tamanho real que ele tem. O iceberg é algo muito grande,
mas o que nos é permitido ver é apenas a parte pequenininha. E assim acontece com a mente humana. Apenas a parte pequenininha, que é o consciente, é que nos é alcançável, aquilo que a gente alcança. O restante é o nosso inconsciente, é a parte maior da mente humana. E aí a gente entende que ao longo da nossa vida, os padrões de pensamentos e de comportamentos que nos foram transmitidos é que formam a pessoa que a gente é hoje. E muitas das vezes esses padrões de comportamentos e pensamentos nos foram passados de forma equivocada. Na nossa mente existe algo que a gente chama de fenômeno RAM, que são os registros automáticos de memória. Esses registros automáticos, o nome já fala, a gente não escolhe, né? Eles registram automaticamente tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente passa, as situações que são colocadas diante de nós, a nossa educação, o ensinamento que a gente recebeu, seja positivo ou negativo. Mas o que a gente gostaria de falar aqui, porque o que marca muito de forma negativa a vida humana, é tudo aquilo que ele recebe da forma negativa, ou seja, é tudo aquilo que está no inconsciente, é tudo aquilo que está guardado na mente dele, são os traumas, são os sofrimentos, são as dores, né? E aí nessa memória que a gente tem são janelas, tudo que a gente recebe automaticamente são distribuídos em janelas. Tem a janela traumática, né? Que é tudo aquilo de ruim que a gente passa e que a gente quer recalcar, que a gente quer reprimir, aí fica no nosso inconsciente. Tem a janela light, que são as vivências positivas, né? Que a gente passou durante a nossa vida, desde quando a gente nasceu. E tem a janela neutra, que não é boa nem ruim e não influencia no que a gente é hoje. Mas o que marca bastante é o que fica guardado na janela traumática. E é isso que a gente precisa entender, é isso que você precisa entender enquanto ser humano, que é possível sim você se libertar desses traumas, é possível você se libertar dessas dores, desses sofrimentos, de tudo aquilo que ficou reprimido dentro de você e você sente que você está preso, você sente que você poderia ir longe, mas é como se algo estivesse te segurando. E aí tudo decorrente ao que você aprendeu de forma imatura, de forma equivocada, e aí você tem como mudar isso. E a gente vai falar agora, eu vou pedir até que a Sayonara complemente aqui essa questão da construção humana, que traga um exemplo pra gente, para que possa acrescentar, né, nos ensinar. E além da construção humana, Sayonara, se você puder falar pra gente sobre a desconstrução, porque aqui a gente explicou um pouquinho como é o processo da construção, mas existe sim como desfazer isso tudo, como desconstruir isso tudo. E aí você fala um pouquinho pra gente? É isso aí, Claudinha. Muito importante esse processo da construção, que se dá para todas nós. Mas o entendimento desse processo, com certeza, vai trazer clareza à mente de cada uma de nós. Mas antes de mais nada, quero agradecer aí a sua parceria. Tem sido gratificante trabalhar junto com você nesse processo de mentoria de saúde emocional. E antes de falar da desconstrução, que é um processo importantíssimo para se chegar à reconstrução, eu quero dar um exemplo aqui, ainda para complementar esse processo da construção que a Claudinha abordou. Então, mulheres, imaginem uma menina que nasce num lar onde a mãe é alcoólatra e fala todos os dias da vida dela que a filha não presta, não vale nada, não vai dar para nada, não vai ser ninguém, que ela não é amada, não foi desejada, que não devia ter nascido. Vocês têm ideia do que isso está construindo aí na cabeça dessa menina? Esse é o processo da construção. De acordo com a sua maturidade emocional, você vai dar um significado a determinada vivência. E aí, essa menina, no momento, ela se torna uma mulher. E se ela não passou por esse processo que eu vou falar agora, que é a desconstrução, até chegar no processo da reconstrução, ela se torna uma mulher com um padrão de pensamento equivocado.
porque ela absorveu, reteve, acreditou em tudo aquilo que ela escutava daquela mãe. Porque a mãe é uma figura de autoridade, a mãe é uma figura de referência. O que ela fala, a criança, por ter uma imaturidade emocional, ela entende por certo. E essa mulher adulta, quando ela não passa por um processo terapêutico, ela também continua acreditando naquilo que ela escutou lá atrás. O inconsciente dela está repleto de vivências traumáticas. E essa mulher agora, ela tende a pensar de acordo com um padrão equivocado de pensamento em muitos âmbitos, e isso ela faz na prática também. Porque o padrão comportamental, ele valida o seu padrão de pensamento. E aí, como é que fica a questão dessa mulher? Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês porque parece que essa construção se dá muito nas primeiras etapas da nossa vida, isso não é verdade. Tudo que a gente vive nos constrói. Tudo aquilo que a gente vive constrói o ser humano, constrói você, mulher. Então, é importante falar sobre isso e agora eu quero falar sobre o processo, né, etapa da desconstrução. Como é que se dá essa etapa da desconstrução? A etapa da desconstrução acontece em 3 fases. A primeira é o autoconhecimento através da introspecção. É muito importante, é fundamental essa etapa do autoconhecimento. Por quê? Uma vez que você se autoconhece, você consegue entender por que você pensa como pensa, padrão de pensamento, por que você age como age, padrão de comportamento, e por que você se sente de determinada forma. Então você precisa identificar. Mas como passar para essa etapa de autoconhecimento, para a etapa da identificação? É realmente introspectando. Então a mentalização ajuda muito nesse processo. Não dá para entender vários pontos de uma vez só. Então é bom que você pense num ponto que ele seja importante para que você avalie aquele ponto. Por que eu penso assim? Então quando você começa a ir lá na raiz, a gente chama de criança interior, retornar lá atrás para entender por que você hoje age assim. E você conversa com essa sua criança interior e começa a perceber que houve um processo lá atrás que te fez hoje gerar determinados padrões. Então, quando você faz isso, você identifica algo. Uma vez que você identificou que é a segunda etapa nesse processo de desconstrução, não adianta só identificar. Você precisa aí ressignificar, que é a terceira etapa da desconstrução. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Então eu dou um novo significado àquele acontecimento. Quem era a minha mãe que me dizia que eu não ia ser ninguém? Uma mãe tão infeliz, com vivências tão difíceis, com problemas assim tão sérios, né, de convivência talvez com o pai, no passado dela, de vivências. Então, quando você avalia dessa maneira, você começa a dar um novo significado. Você perdoa essa sua mãe, que não pode te dar além daquilo que ela tem, ou que ela tinha. Na verdade, o que nós damos é normalmente aquilo que nós temos. Não dá para você dar além disso. Então, realmente, aquela mãe, ela fazia porque ela nunca passou por um processo de reconstrução. Então, você recebia, mas não se tratava de você. E você começa a avaliar, não era eu a culpada, não era comigo, era ela com ela, aquilo pertencia a ela. Então eu preciso ir lá atrás e devolver aquilo que pertencia a ela. E aí eu começo a dar um novo significado. Aí está o processo da desconstrução. Tão importante para o processo inteiro da reconstrução. Então tá aí, meninas, falei de mais uma etapa, que é a etapa da desconstrução. Veja que eu falei que a reconstrução passa pelo processo da construção, da desconstrução, para que ele aconteça. Agora eu vou passar para você, Claudinha, falar um pouco aí a respeito do processo de reconstrução. Tá bom, querida? Vou falar sim da reconstrução, mas eu gostaria de citar sobre o que você falou, Sayonara. É o processo de ressignificação, né? O que é dar ressignificado, ou seja, um novo significado, como você falou. E eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, eu estou de óculos, eu estou olhando com essa lente aqui. Você ressignificar algo é você tirar essa lente
e colocar outra lente. Você vai olhar de outra forma para o mesmo problema, para a mesma questão. O que muda não foi o que aconteceu. O que muda é a forma de você olhar. E aí, quando a gente trata da reconstrução, é muito importante a gente falar que não tem como ser reconstruída se a gente não exercer o perdão, né? Como você citou alguns casos de atendimento, e muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que de fato a gente precisa perdoar. E antigamente meu entendimento pelo perdão era, eu preciso sentir que eu devo perdoar. E hoje eu entendo que tanto o perdão quanto o amor não é questão de sentimento, e sim de decisão. Eu decido perdoar. Eu quero perdoar. Ou então, eu quero amar. Eu decido amar. E por que a gente toca nesse ponto do perdão? Porque não tem como alguém ser de fato totalmente reconstruída, né? Se não houver a questão do perdão. Eu cito até, antigamente tinha aqueles desenhos que aparecia o presidiário de uniforme, listradinho e com uma bola de ferro amarrada em um de seus pés. É assim que a pessoa que não perdoa vive, presa, sabe? Não consegue prosseguir, o seu caminhar é difícil o seu caminhar é lento, tem alguma coisa que segura, é exatamente isso. É a mágoa, é a tristeza, é o ressentimento e a falta de perdão é a causa de muitas doenças físicas. Conheço pessoas com câncer que tiveram câncer decorrente à falta de perdão, decorrente à mágoa. Então a gente precisa sim reconstruir, ser reconstruída de dentro para fora. A reconstrução verdadeira é essa, não é algo superficial, e aqui eu trago a diferença entre o que é uma reconstrução e o que é uma reforma. Reforma, você vai pegar uma casa, vai colocar uma tinta, troca um cano aqui, troca os móveis ali, mas a reconstrução não. A reconstrução é uma nova construção. Precisa haver uma demolição. Precisa, sim, se desvencilhar de tudo aquilo que havia para que algo novo se erga. Então, o que a gente está falando aqui não é de algo superficial. Às vezes a mulher pensa que ela vai ser reconstruída quando ela comprar roupas novas, brincos novos e se olha no espelho, estou linda, maravilhosa. E eu sempre digo isso também. Você, mulher, não é quem o espelho te mostra. Você não é o exterior, você é o seu interior. E esse precisa ser tratado, esse precisa ser reconstruído de fato. E essa transformação é de dentro para fora. Então, que nós realmente sejamos transformadas no nosso interior, que automaticamente tudo aquilo que nos cerca será transformado também. E aí, eu gostaria de ler até com vocês aqui, eu vou abrir em Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus, no capítulo 7, versículo do 24 ao 27, diz assim: portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E aqui está a diferença. Essa nova construção que você vai fazer, essa reconstrução, ela vai ser feita sobre que alicerce? Sobre areia? Porque aqui a Bíblia fala que toda construção feita sobre areia, ela é derrubada facilmente. Mas a construção que é feita sobre a rocha, ela está sobre o alicerce firme. Pode vir vento, pode vir tempestade, chuva, pode vir o que for. Pode vir a situação que for, pode acontecer o que for, que ela não vai se abalar. E essa rocha que a Bíblia se refere é Jesus Cristo. Construa, né? Faça agora, reconstrua sobre a rocha que é Jesus Cristo. Mulher, é possível fazer diferente, é possível reconstruir.
É possível, sim, se conectar com Deus. É possível você se libertar, se livrar de todas as memórias traumáticas. Você que tem sido aprisionada pela sua mente, você que tem sido aprisionada pelos traumas, pelos sofrimentos, pelas dores que foram vivenciadas, saiba que é possível escrever uma nova história. Esse é o tempo, comece agora, escreva uma nova história na sua vida, porque ela não acaba até que Deus diga que acabou. E o Senhor aqui agora está falando para você, a sua vida não acabou. Reconstrói, vai, faça diferente, constrói na base forte, constrói sobre a rocha que sou eu, Jesus Cristo. E com certeza, minha querida irmã, minha amada mulher que está vendo, que está assistindo esse vídeo, Deus tem um plano, tem um novo na sua vida, e o que você vai experimentar é algo tão especial que você mesmo vai ficar assim, ó, boba de ver. Que Deus te abençoe grandemente. Receba essa palavra e reconstrói sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ouvimos a Claudinha falar um pouco a respeito da reconstrução. Eu vou contar um caso clínico para vocês. Chegou no meu consultório um caso de uma moça, uma jovem, uma adolescente quase jovem, contando o caso de que ela não se sentia tão boa quanto sua irmã, que ela sentia que as coisas que ela fazia não eram tão boas. E ela está começando a reprimir algumas coisas, então, por não acreditar. Então, ela prefere hoje ficar mais de canto, ela começa a contar isso para mim. Então, quando a gente vai lá atrás na vivência dela, por que ela não está acreditando tanto hoje em si mesma? Então, nós fomos lá atrás. Ela é uma criança muito espontânea, sempre muito mimosa, descontraída, carinhosa. As pessoas chegavam, ela cumprimentava, abraçava. E a irmã mais retraída, mais introspecta, mais introvertida. Então, a irmã dela começa a dizer para ela que ela era melhor do que a irmã. Então, a vida toda ela começou a ouvir da irmã: olha, eu faço isso melhor que você faz isso errado, as coisas que você faz são erradas. Então, ela começava a dizer isso para essa irmã, que era minha cliente, que ela não conseguia fazer nada tão bem quanto ela, que ela era melhor. E ela começou a acreditar nisso. Por que essa irmã dizia isso? Olha só, estou contando primeiro o processo da construção. Ela foi sendo construída dessa forma, ouvindo aquilo da irmã mais velha, não tão mais velha, tá? Mas mais velha que ela, de que ela não era tão boa quanto, ou quanto parecia, que ela mesma era melhor do que ela. Então, essa menina ouviu tudo isso e foi sendo construída. Mas aí ela veio ao meu consultório e nós começamos um trabalho de reconstrução. Como primeiro a gente foi na etapa da construção, lembrou, e ela começou a identificar lá atrás o que aconteceu para que a tornasse assim hoje, sim, acreditar em si mesma, já reprimindo algumas ações, comportamentos, pensamentos. O que está acontecendo? Então ela identificou. Então a gente começou a fazer esse processo agora da desconstrução. Identificou, ela ressignificou, ora, não sou eu que tenho um problema. A minha irmã é que precisava disso para se sentir melhor, porque ela se sentia tão inferior a mim. Então, é mais ou menos isso. Ela começa a entender que a irmã também não tem culpa. Porque a irmã, ela não era falta de amor e não era por mal que ela fazia o que fazia. É para tentar se sobressair de alguma forma. Então ela começa a gerar perdão para a irmã, entendimento que não era ela que tinha nenhum tipo de problema e de que aquilo que a irmã falava não era uma verdade na vida dela. Então ela não só passou a dar um novo significado, como ela começou a desconstruir isso. Isso que foi dito a mim não é quem eu sou. Olha que lindo esse processo da reconstrução. Então, assim, ela reconstruiu, primeiro passando por etapas. E essa mulher, essa jovem, começou a fazer e agir e pensar da maneira, segundo a essência dela, sobre quem ela é e não sobre o que ela ouviu a vida inteira. E agora uma mulher que ressignificou, que gerou entendimento, ela agora é reconstruída e plena. Então, quando a irmã diz para ela: olha só,
O meu inglês é melhor que o seu. Ela pensa, não é nada disso, ela nem precisa responder a irmã. Ela só ama a irmã por entender que a irmã precisa ainda passar pelo processo que ela passou para se tornar uma mulher reconstruída como ela. Então ela olha agora com um olhar de misericórdia e entende que isso não pertence a ela, isso pertence à irmã. E que o inglês dela é muito bom sim, e se duvidar até melhor do que o da irmã, mas isso era o que menos importava. Entendem, meninas? Então tá aí um caso clínico que acho que ajuda muito vocês a entenderem como é importante cada etapa para que você se torne uma mulher reconstruída. Uma mulher reconstruída é uma mulher plena. A mulher não precisa de nada para ser. Ela é. Ela é quem ela é. E é tão importante falar para vocês que existem 3 âmbitos no ser humano, que é o físico, o emocional e o âmbito espiritual. E é tão importante que Deus entre nesse processo de reconstrução. Eu lembro quando eu estava lá tentando entender aquele meu processo que me gerava ter hoje um determinado padrão de pensamento e de ação, e por várias vezes eu voltei lá atrás para entender, identifiquei num culto. Eu estava num culto depois de muitas vezes eu tentando identificar o que gerava, identificar, conversar com a minha criança interior e não conseguia fazer essa identificação, mas também fazia com gentileza, tentava um pouco, deixava. Num dado momento eu voltava, deixava. E num culto de oração, no momento em que eu fechei os olhos, eu tive o flash daquilo que eu precisava enxergar. E era algo de quando eu ainda estava na etapa do útero da minha mãe. Ali eu tive a identificação. Ali naquele momento eu ressignifiquei, olha, desconstruindo. E ali, a partir dali, eu me tornei uma mulher totalmente reconstruída. Mas eu precisei sim da ajuda de Deus para me tornar completa e plena nele, é claro. Então, por isso que nós tratamos sempre em nossa mentoria de saúde emocional sobre os 3 âmbitos. E o âmbito espiritual, ele anda lado a lado com os outros 2 âmbitos. Ele é muito importante nas etapas, em cada etapa desse processo de reconstrução. Então, assim, quero que vocês pensem a respeito, meninas, quero que vocês elaborem isso, tá? Na vida de vocês. É importante, sim, buscar uma terapia, uma ajuda profissional para que você possa passar por todas essas etapas com alguém que te oriente, que te auxilie a fazer essas identificações, essas ressignificações, a caminhar com você, tá? E tão importante quanto é que você esteja disposta a passar por tudo isso. Você tem que ter um movimento. O movimento primeiro é seu. Nenhum terapeuta vai fazer nenhum tipo de movimento a não ser aquele de te dar as ferramentas. E você sim é quem prossegue. Mas acima de tudo, deixe que Deus fale ao seu coração e te ajude a caminhar por cada uma dessas etapas para se tornar então uma mulher reconstruída. Tá bom, queridas? Então eu vou orar aqui para que Deus nos abençoe e para que Ele possa falar ao coração de vocês. Amado Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor falou aqui conosco, eu tenho certeza que falou ao coração de cada uma das mulheres que estão assistindo esse vídeo, Senhor, reconstruída. Que o Senhor possa, Senhor, ajudar cada uma dessas mulheres, Pai, nesse processo de reconstrução, para que tenha uma vida plena em Ti. E em nome de Jesus, que eu oro a Ti e desde já te agradeço. Amém. Amém. Mulheres, quero agradecer a cada uma de vocês que esteve presente em nossa live no sábado. Foi uma bênção a live, realmente. Sinto que Deus nos conduziu em todas as coisas. É Deus quem dá o conhecimento e a sabedoria ao ser humano. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então que possamos temer a Deus e entender o seu caminho para a nossa vida. E sim, desejar esse caminho que nos é proposto. Amém? Claudinha, querida, é um prazer estar aqui com você, gravando esse vídeo de tamanha importância, tenho certeza, para a vida de tantas mulheres. Mulheres,
Um beijo grande a todas vocês e fiquem na paz de Deus. Sayonara, você sabe o quanto você é especial para mim, você sabe o quanto eu amo sua vida, o quanto eu agradeço a Deus por essa parceria e agradeço a você por compartilhar esse vídeo, por estarmos juntas aqui. Um beijo grande no seu coração. Meninas, a todas vocês que nos assistiram, que nos assistem, beijo no coração, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tchau!